diferenciais, tá? Esse aqui vai ter duas partes. Uma parte vamos falar hoje e outra parte será comentado semana que vem, ok? Bom, então nós vamos fazer uma pequena introdução, né? Então, essa aqui é uma introdução do que significaria movimentos diferenciais, só para lembrar que esses movimentos diferenciais, eu não estou falando de movimentos de grande variação, né? Movimentos diferenciais são diferenciais vêm da derivada, né? São pequenos movimentos de mecanismo, né? E pode ser utilizado para obter relações de velocidade entre as diferentes partes do mecanismo. Naturalmente, se eu estou falando de velocidade digamos, da mãozinha, né, do robô, isso está totalmente ligado com várias velocidades entre diferentes partes do mecanismo, certo? Então, um movimento diferencial é um pequeno movimento, tá certo? Tudo bem aí? Quem está falando? Tá. Portanto, se ele é medido em velocidade, pode ser encontrado. Ou seja, essa variação, pequeno movimento, se eu considerar esse pequeno movimento também em relação ao pequeno período de variação, que é muito interessante, porque ele gera sobre velocidades também, né? Então, veremos movimentos diferenciais de referenciais de articulações do robô em relação ao referencial fixo. Vamos comentar sobre chamadas jacobianas. Jacobiano seria uma robô, que hoje é um pouquinho enrolado, tudo que é, porque você tem que pegar o valor, depois você tem que derivar, que é variação, né? Então, relações diferenciais. Certo? Então, por exemplo, o que são relações diferenciais? Então, vamos ter 2 graus de liberdade aqui, tá? Tem um cara que movimenta aqui θ1, outro cara θ2, não. θ2 é em relação ao aqui. Tá? 2 graus de liberdade, sempre eu acho qual cada elo, né? Esse elo, né? Esse aqui é a articulação. Pode dividir desse aqui. Se ele movimentar, então, ação primeiro elo, ação segundo elo, θ2 elo, ou seja, o primeiro elo tem uma linha aqui, então depois a gente mede em relação a essa linha do elo 1, tá? Por exemplo. Né? Então, seria semelhante em que o movimento de cada elo é medido em relação a um referencial atual que pode estar ligado ao elo anterior. A velocidade do ponto B, né? A velocidade do ponto B, tá certo? Pode ser calculado como sec, tá certo?
certo? Ou seja, para você calcular a velocidade, vou aumentar um pouquinho aqui. E L2 aqui, tá certo? É θ1 mais θ2. θ1, na verdade, é velocidade angular 1, velocidade angular 2, tá? 1 e 2, tá certo? Perpendicular ao L2, tá certo? Então, se você começar a fazer essa continha aqui, tá certo? Vocês colocando em eixos cartesianos, e J, lembrando para vocês, né, que nós temos aqui IJ, seria I1 θ1, seno de θ1. Na verdade, ele está projetando tudo aqui no X, depois tem que projetar em cima no Y, certo? No Y seria o J aqui, e aqui estaria o X. Então, aqui. Lembrando para vocês que, conforme falou em termos de Hartenberg, nós estamos falando, nesse caso, mais em termos de X e Y, né? O Z não entraria, né? Então, projeção do L1, tá? Projeção do L1 tá aqui, projeção L1 aqui, né? Aqui. Tá certo? Esse seno, né? Desculpe, esse aqui é o isso mesmo, tá certo. E, tá? E depois, I1 θ1, cosseno θ1, J. J é o Y, né? E o I2, L2 é igual a θ1 mais θ2, quer dizer, θ1 ponto, θ2 ponto. Esse aqui tem duas velocidades angulares. I mais I2, θ1 mais θ2, cosseno de θ1, θ2, J. Tá. Colocou o J aqui. Certo. Tá? Tá. É isso aí. Então, na forma, se você pegar essa expressão aqui, colocar na forma matricial, esse aqui é genérico, né? Tá certo? Genérico, BB. Isso aqui, se você pegar esse BB aqui e colocar na projeção do X e colocar na projeção Y, estaria todo esse conjunto aqui, olha lá, I1 com I, onde está o I? Aqui. Então, soma isto com isto, né? E aqui tem o I1 θ1, θ2, quer dizer, esse aqui é o J, né? I1 θ1, tá? Só que nesse caso, esse θ1 eu vou deixar como sendo uma variável aqui, velocidade angular. Esse θ1 joga para cá, né? Tudo que é θ1, e depois o resto está aqui, sendo de θ1 menos I2 seno de θ1 mais θ2, né? Aqui, isso aqui, tá? Ok? Então, esse aqui seria em forma de forma matricial, tá certo? Então, foi dividido aqui. Então, na verdade, se você pegar aqui, multiplicado por aqui, né? Assim, linha com coluna, deve aparecer tudo isso aqui, tá certo? Tá? Então, o I aqui está aqui. Então, se você pegar tudo esse cara aqui, então, o velocidade B, né? B é o
meu amigo aqui assim, esse velocidade B, é igual a VA, né, soma vetorial, né? Soma vetorial, tá certo? Olha lá, conforme estava aqui, VA mais VB barra A. Então, VB barra A está aqui, VA está aqui, então VB deve ser isso, né? Esse diagrama de velocidade. Bom, aqui em termos de velocidade, né? Então, a determinação da equação de velocidade para a diferenciação da equação de esquerda é a posição do ponto B. Primeiro, a gente pode fazer por outra forma também. Por exemplo, vamos colocar em termos de posição do ponto B, tá? Depois a gente deriva. Então, XB. XB é L1 cosseno de 1, né? Ó, agora vamos ver, ó. Aqui tá, ó, L1 cosseno de θ1, outro é L2, tá? E aqui esse ângulo aqui, né? Quer ver? L2 cosseno de θ1 mais θ2. Por quê? θ1 mais θ2. Então, dá esse aqui, em relação a esse ângulo aqui, tá tudo isso. Tem que somar isso com isso. Então, essa é a projeção do x. X, certo? E o YB, que é o seno, né? Essa projeção para cá, que θ1 está aqui, então θ1 alterna o interno, θ1 está aqui, então esse aqui é seno θ1. E o θ2 está aqui, também é projeção para cá. Então esse aqui seria, está apenas colocando posição do ponto B, então esse aqui é posicionamento do ponto B. Então, se eu pegar esse ponto B aqui, diferenciando a equação fornecida em relação a duas variáveis, θ1 e θ2, quer dizer, vamos pegar esse cara aqui e vamos derivar em relação a θ1 e θ2, certo? Tá? Então, dx, xb, tá? Que esse aqui deriva xb igual a L1, tá? Aqui cosseno θ1, deriva cosseno, vai dar menos seno θ de θ1, menos L2C2, seno de θ1 mais θ2, dθ1 mais dθ2. Tá? Esse aqui seria derivar o cosseno de A mais B. Né? E dy vai dar L1, cosseno θ1, tá? Derivando seno vai dar cosseno. E cosseno de θ1 e dθ1. Tá aqui. E depois I2 igual a seno, né? Seno, derivado de seno é cosseno. Cosseno de θ1 mais dθ2. Tá certo? Na forma matricial, tá certo? Coloca tudo aqui para cá, né? Isso aqui vai multiplicar sobre dθ1, né? Tá certo? Então, o que acontece aqui, logicamente, aqui vai ser o seguinte, você multiplica aqui e separa, né? L2 seno θ1 mais θ2 vezes dθ1 menos L2 seno θ1 mais θ2 dθ2. Então, tudo que é dθ1, coloca para cá, aí acaba sendo o quê? Fazendo todo esse conjunto aqui. E o θ2 fica para cá. Ou seja, essa linha aqui, vezes essa coluna, deve dar todo esse conjunto aqui. Tá certo? Aqui, mesma coisa. Tá. Então, o que define movimento diferencial do B? Tá? O B, nesse B, ele está sendo projetado em posição de x e y, né? Tá? Variação no x, no y do B. E movimento diferencial das articulações, variação θ1 e variação θ2. Toda essa expressão aqui interna chama jacobianos. Tá? Basicamente, a relação é essa. Tá certo? Então, o grande coisa que nós vamos trabalhar seria esse formato de expressão para ver se eu tiver alguma variação do ângulo, o que representa em termos de movimento diferencial. Tá certo? Sempre tem que ter uma matriz aqui, chama jacobiano, vezes a variação, vai te dar o movimento diferencial de B. No fundo, o que acontece? Esse aqui é a parte geométrica das coisas, né? Então, nós estamos colocando a parte geométrica das coisas. Agora, se eu quiser fazer isso aqui temporalmente, tá certo? Não temporalmente, eu posso fazer, tá certo? Não. Basta que você divide por dt, né? dxb, dyb, se você dividir por dt, o que é dx dt? É a própria velocidade,
tá certo? Né? A própria velocidade. Então, isso aqui, da mesma forma, então, da mesma forma, em um robô, muitos graus de liberdade, os movimentos de diferença e velocidade das equações podem estar relacionados com o movimento diferencial, inclusive a velocidade da mão pela mesma técnica. Ou seja, essa expressão aqui, comparativamente àquela que nós estamos vendo aqui, tá? É semelhante, né? Olha lá. Semelhante, né? Aqui, certo? Então, nós partimos de um posicionamento, depois derivamos, tá certo? Então, aqui essa parte da matriz chama jacobiana. Bom, na verdade, então, vamos definir o que é um jacobiano. É uma representação da geometria dos elementos de um mecanismo no tempo, tá? Então, representação da geometria dos elementos, né? Elas, por exemplo, né? De um mecanismo no tempo. Então, permite a conversão de movimentos diferenciais ou velocidade de articulações individuais em movimentos diferenciais ou velocidade de ponto de interesse, por exemplo, atuador final. Porque, basicamente, a gente interessa o atuador final, né? Por exemplo, lá no mãozinha do robô, ele pode ter, digamos, colocar uma chama, pode ter um solda, tudo isso aí seria interesse da gente, por quê? Porque ele tem que soldar um certo ponto de preferência, né? E também a solda tem, enfim, você pode parafusar as coisas também, né? Certo? Então, ele também relaciona os movimentos individuais, ele também relaciona os movimentos individuais das articulações e movimentos gerais do mecanismo, tá? Então, jacobiano é relacionado ao tempo, já que o valor do ângulo articulado varia no tempo. A magnitude ou amplitude dos elementos do jacobiano varia no tempo também. Então, por exemplo, aqui, se a articulação do robô move de um ângulo θ, né, a amplitude e direção do movimento resultante da extremidade do robô será muito diferente em cada caso. Quer dizer, eu tenho três casos aqui. Tem um cara que está nessa posição, tem outro cara que está nessa posição, tem um cara que está na posição L aqui, certo? Né? Então, para cada caso, se esse cara nessa posição ele deu um ângulo θ aqui, movimento resultante aqui, né? E aqui está o movimento resultante. Tá? E se eu tiver, digamos assim, né, tá em 90 graus, movimento relativo, se você variar, o movimento resultante é esse, certo? Então, os movimentos resultantes do robô, tá certo? São dependentes de sua geometria, né? Isso vai depender muito da geometria lá. Aqui estava a geometria aqui estava em vertical, aqui estava horizontal, aqui estava em L, enfim, certo? Então, essa dependência do movimento resultante da geometria do mecanismo é expressa pelo jacobiano. Jacobiano, na verdade, é toda aquela expressão que a gente cria lá, né? Então, referenciando a figura abaixo, jacobiano é uma representação de geometria e da inter-relação entre as diferentes partes do mecanismo e onde elas estão a qualquer momento. Tá? Então, à medida que o tempo passa e a posição relativa das diferentes partes do mecanismo variam, o jacobiano também irá variar. Então, o jacobiano pode ser calculado fazendo as derivadas de cada equação de posição em relação a todas as variáveis. Supõe que temos um conjunto de equações y em função de um conjunto de variáveis xj. Tá? Digamos que eu tenho um yi em função, né, função de x. Tá? Agora o x. Essa aqui genericamente, né? A variação diferencial de yi como resultado da variação diferencial em xj será isto. Ou seja, o que significa isso? Quando vocês fizeram cálculo, tá certo? No cálculo, vocês viram uma equação parcial, não? Sim? Como
Na verdade, quando eu derivo uma coisa, por exemplo, eu posso fazer isso. dx dt, né? Certo? dx dt é igual a, sei lá, x ao quadrado. Tudo bem. Aqui, variável x em relação ao tempo, correto? Né? Agora, esse símbolo que vocês estão vendo aqui, eu posso fazer, digamos que tem uma função qualquer, tá? Uma função. f1 igual a x mais y, sei lá. Então, se eu quero derivar f1, poderia chamar de f1 em relação ao dx, né? Em relação a isso aqui, certo? Então, se você derivar esse cara aqui em função do x, ele vai dar 1. Então, como df dx, então esse cara aqui, eu não tenho nenhum y aqui, tá? Eu não estou derivando em relação. Então, ele acaba sendo zero. Então, eu não tenho nada aqui. Mas, esse símbolo aqui, esse não derivada assim, mas derivada assim, a gente chama de derivada parcial. Ou seja, eu tenho uma função, eu derivo em relação ao x. Aí essa mesma função deriva em relação a x2. São variáveis diferentes, certo? Então, nesse caso, a gente chama de derivadas parciais. Então, esse x1, x2, x3, por exemplo, seria outras variáveis. Então, essa função em relação a essa variável, essa função em relação a outra variável, assim sucessivamente. Certo? Então, essa é uma notação, né? Chama de derivados parciais. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, digamos que eu tenho um lingote aqui, aí eu esquento aqui, tá certo? De ferro. Na hora que esquenta, vocês vão perceber que esse calor Q, ele vai transmitir ao longo do material, correto? Né? Ele tem uma velocidade de expansão do calor, né? Então, aqui poderia ser derivada de calor em relação ao dl, ou seja, em relação à distância. Também posso calcular qual que é derivada do Q em relação a diâmetro, né? dd, digamos. Porque ele pode tanto transmitir para lá, ou pode também transmitir de algum ponto para fora, né? Então, são derivadas em relação a alguma variável e em outra variável também. Então, essa aqui chama de derivadas parciais. Tá? Só para vocês terem mais ou menos uma ideia do que está representando aqui. Tá aí. Tá? Então, a equação pode ser escrita na forma matricial. Então, tudo que está aqui, delta y1, delta y2, e esse aqui, tudo que está aqui, você vai ser colocado aqui. Derivada parcial da função sobre derivada parcial da x2, né? E aqui lá no finalzinho, quem que vai multiplicar é pelos esses deltas aqui, tá certo? Ou de uma forma meio genérica, tá certo? Esse aqui, olha lá, aqui é igual a df1 dj delta xj, tá certo? Então, se a gente usar isso aqui, usando a mesma relação de antes, aqui, né? Movimento diferencial da articulação de robô com movimento diferencial de referência da sua mão. Digamos que sua mão, tá? A sua mão dx, dy, dz, de delta x, delta y, delta z. Jacobiano de um robô, quer dizer, você tem que fazer todos esses cálculos, né? E em relação à variação de θ, variação θ1, θ2, θ3, θ4, θ5. Eu tenho 4 variáveis. Ou
em termos matriciais, seria D igual a J de θ. O que é J? É o jacobiano de um robô. Quer dizer, você tem que fazer todo esse cálculo para achar essa matriz aqui. Tá? Isso depende do que tipo de matriz, depende do tipo de matriz. Né? Então, dx, dy, dz, lá, dx, dy, dz, em D, representa movimentos diferenciais da mão em relação aos eixos x, y, z. Ou seja, representa movimentos diferenciais da mão em relação ao eixo x, y, z. Tá? Provavelmente deve ser linear, né? Agora, delta, isso aqui também é delta, tá, pessoal? Delta minúsculo. Né? Delta maiúsculo é aquele triângulo, né? Então, delta x, delta y, delta z, olha lá, delta x, delta y, delta z, em D, tá? Em D, representa as rotações diferenciais da mão ao redor dos eixos x, y, z. Tá? Então, aqui tem a parte de deslocamento e também tem a parte angular, né? Então, e o dθ, né, d mais θ, representa os movimentos diferenciais das articulações, tá certo? Tá? Representa os movimentos diferenciais das articulações. Ok. Então, se essas duas matrizes são divididas por dt, né, digamos que a gente pega aqui, d por dt, certo? Para não mudar nada, eles representam velocidade em vez de movimentos diferenciais. Ok? Quer dizer, quando eu tenho movimento diferencial, no fundo, acaba tendo também movimento, a velocidade. Basta que você divide por delta dt. Ok? Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, vamos supor que já tem o jacobiano, tá? Tá tudo pronto para vocês, tá? Não vão preocupar. Então, o jacobiano de um robô é um instante particular dado. Quer dizer, esse cara aqui, em determinado instante, foi dado. Certo? Agora, pede para calcular os movimentos diferenciais linear e angular do referencial da mão do robô para o movimento diferencial de articulação dado. Ou seja, digamos que eu tenho já, em determinado instante, eu tenho jacobiano, e também calcular o movimento, quer dizer, eu tenho assim o movimento diferencial de articulação dado, foi dado isso aqui. Diferencial, certo? Tanto que como é diferencial, você vê que o negócio não é tão grande assim, né? O valor. Então, para você ter, calcula o momento diferencial linear e angular de referencial da mão do robô para o momento diferencial de dado. Então, para você, quer que calcule, para ele, o problema pede para calcular o momento diferencial linear e angular. O que eu faço? Basta que eu multiplique isso por isso, certo? Pela teoria que está aqui. D igual a J de θ. Tá? Então, basta que eu multiplique essa matriz com essa matriz, certo? Então, fica desse jeito. Não, não. Esse aqui com esse aqui. Então, teoricamente, eu faço, só para lembrar para vocês, tá? Eu não pedi para vocês calcularem assim, então, mas isso aqui, você pega todo mundo aqui, certo? 2 vezes 0, 0 vezes 0,1, 0 vezes 1, vai indo, certo? Aí depois de tudo isso aí, pelo jeito, isso aqui deu 0, certo? Agora esse aqui com esse aqui, tá? Menos 1 com 0 dá 0. 1, 0 com 0. 1 com, opa, aqui tem menos 1, certo? E o resto 0, 0, 0. Então esse menos 1 aqui, tá certo? Ficou aqui, certo? E vai indo, né? Vai pegando linha e depois só tem uma coluna aqui, multiplica. Na hora que multiplica, isso aqui está multiplicando por isso. E aqui tem 2. 2 está multiplicando? Não, também não tem nada aqui. Se eu multiplicar tudo isso aqui com isso aqui, vai dar 0. Certo? Isso aqui, quanto que dá? Esse 1, então está menos 1 aqui. Esse daqui com isso aqui, né? Vai dar menos 1. Esse aqui, tem 1 aqui com 0,2. Então dá 0,2. Então, seria no deslocamento no X, não teve nada. No deslocamento do Y, ele teve menos 0,1. E no Z, você subiu, né, 0,1. E rotação no X, não teve nada. E rotação no Y, teve 0,1. E rotação no Z, teve 0,2, radiano. Né? Lembrando que isso aqui é tudo, quando é ângulo, é radiano, não é em grau, tá certo? Tá? Então, esse aqui seria
como calcularia se você tiver jacobiano e também tá certo? Logicamente, movimento de diferença de articulação dada. Digamos que esse aqui, movimento das articulações dadas, né? Tá certo? Então, o D, tá certo? Novo valor é 0, menos 0,1, 0,1, 0, 0,1, 0,2. Tá? Esse aqui é o posicionamento. Ô, professor. Sim, pode falar. Nathan, desculpa, nessa penúltima linha aqui do D, você fez a multiplicação, né, tem 0, 0, 1, aí você fez a multiplicação da coluna com outro zero, ficou menos, eu não entendi essa parte, deu menos 1. Menos 1, aqui? Isso em cima, deixa eu ver, sobe mais uma, na penúltima coluna, na penúltima linha, isso, o resultado foi... Então, pega esse cara aqui, isso, multiplica por isso aqui, certo ou não? Isso, aí no caso você multiplicou 1 pelo 0. 0, 0 com 0,1, 1 com menos 0,1, menos 0,1. Ah, tá, beleza. E 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0,2. O que deu, tem que somar tudo. Então, 0 com 0 deu 0, 0 com 0,1 deu 0, 1 com 0,1 deu 0,1, 0 com 0 deu 0, 0 com 0 deu 0, 0 com 0,2 deu 0. Deu tudo 0 menos 0,1, certo ou não? Olha lá. Ah, sim, beleza, essa era a minha dúvida. Aí, na verdade, menos 0,1. Isso aqui veio para cá, certo? Tudo bem? Isso. Não, beleza. Na verdade, isso aí é o multiplicação de matrizes, né? Tá bom? Beleza, valeu. Tá. Aí, qualquer coisa, se você precisar de alguma coisa, você pega o Scilab, que ele resolve bem para você. Na verdade, né? É bom que você é bom saber essa regrinha, né? Tá certo? Mas, se você colocar isso aqui no Scilab, ele te dá um valor rapidinho, certo? Tudo bem? Ok. Então, fala. Alguém quer falar aí? Não. Não, ninguém quer falar? Tá bom. Vamos lá. Então, movimento de diferença versus grande escala. Vamos lá. Bom, tem uma parte que é muito importante saber também. Vamos supor que eu tenho uma cadeira de rodas, tá certo? Não? Esse aqui. Esse aqui, tá? Move-se a uma distância L. Esse aqui é L, tá? Esse aqui é L. Não ficou L bonitinho, né? Move-se uma distância L ao longo de uma linha reta e gira teto, tá? Chegou aqui, depois ele girou teto, tá? Na verdade, ele estava assim. Ele estava alguma coisa assim, certo? Chegou até aqui, depois ele deu uma giradinha aqui, tá? Girou de teto. B, gira teta, primeiro, logo de cara ele já girou teta. E em seguida move-se em linha reta. Pumba. Certo? Agora, nesse caso, no C, ele simultaneamente girasse e transladasse a mesma quantidade total. Ou seja, aqui ele, digamos, ele gira um pouquinho e desloca. Gira um pouquinho e desloca. Gira um pouquinho e desloca. Vai indo. Tá certo? Então, movimento de diferenciais versus não diferenciais. Então, na verdade, você pode ver que chegou num lugar diferente, né, cada um. Tá? Então, para os três casos, as cadeiras de rodas seguem caminhos diferentes e acabaria em um lugar diferente. Certo? Então, aparentemente, parece tudo igual, mas não é, né? Então, o caminho e estado final de cadeira de rodas são funções de movimento diferenciais ou velocidade em sua sequência em relação ao tempo, tá? Em sua sequência também é muito importante. Então, se você tiver alguma coisa que um seja primeiro em relação ao outro, isso não quer dizer que ele é comutativo, né? Na verdade, ele pode mudar, quer dizer, vai ter valor diferente, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. Então, a mesma análise se aplica a robôs, dependendo se os movimentos ocorrem em um instante ou são contínuos, tá? Isso é muito importante, né? Aqui, instante, né? Contínuo não. Então, para robô também é muito importante esse tipo de
de coisa. Então, movimento diferencial versus grande escala. Eu estou falando de grande escala aqui, né? Não aquele diferencial pequenininho. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Bom, movimentos diferenciais. Momentos diferenciais de uma referência versus um robô. Tá certo? Tá? Um robô. Por exemplo, estudo dos movimentos de referencial e as mudanças na representação do referencial. Por exemplo, eu posso ter um cara aqui, um robô aqui, nessa posição aqui, A-N-O, tá? Não sei se está vendo aqui. Tá? Não sei se está vendo aqui. Aqui eu tenho A, O, A, N. E ele movimentou, foi um pouquinho mais para lá, tá? Um pouquinho mais para lá. Então ele virou, aqui ele ficou a linha, O linha e N linha. Tá? Então o movimento diferencial deu um referencial. Esse aqui é o nosso referencial, tá? Teve esse movimento aqui só, tá? Agora, tem movimentos diferenciais do mecanismo que gerou os movimentos e como ele se relaciona com os movimentos. Ou seja, ele pode, isso aqui foi simplesmente isso, né? Agora, você pode acontecer o seguinte, no começo, ele com articulações um cara fez um movimento, outra articulação, outra articulação, outra articulação e fez isso. Quer dizer, teve muitas articulações. Então, isso aqui é só a parte de mecanismo, né? Gerou aqui. Agora, o movimento geral de articulação é da placa final do robô. Então, agora, se você coloca os movimentos diferenciais da referência da mão do robô, né? São causados pelo movimento diferencial em cada uma das articulações do robô, na verdade. Né? Cada articulação depende. Né? Portanto, à medida que a articulação do robô move uma quantidade diferencial, se eu tenho uma articulação e cada um move uma quantidade diferencial, a mão também move uma quantidade diferencial, consequentemente, movendo de uma quantidade diferencial o referencial que a representa. Desta forma, relacionando o movimento do robô com os movimentos do referencial. Ou seja, fazendo tudo aquilo que cada articulação teve, ele pode chegar lá em mesma posição que ele encontrou aqui. Né? O movimento diferencial é um referencial causado pelos movimentos diferenciais de um robô. Significa o seguinte, isso significa que, por exemplo, um robô soldando duas peças. Vamos supor que a gente está soldando duas peças. Né? Tem uma peça aqui e tem outra peça aqui. Um cara vai soldar aqui, tá certo? Okay. O robô deve se mover a uma velocidade constante, já que vai soldar, então digamos que ponta do solda está aqui e o robô está aqui, né? Então o robô deve se mover a uma velocidade constante, tá? Ele tem que ir constante, né? Não pode ser rápido, né? Certo? Os movimentos diferenciais do referencial da mão devem ser definidos de modo a representar uma velocidade constante em uma determinada direção, tá? Isso aqui vai ter uma certa direção. Isso se relaciona com o movimento diferencial do referencial. Ou seja, portanto, temos que calcular a velocidade de cada articulação. Ou seja, esse cara está aqui, né? Ele vai se fazer, mas só que lembrando que ele pode ter várias outras articulações, né? Certo? Apesar que a ponta aqui deve ser a mesma velocidade, isso não quer dizer que esse cara tenha a mesma velocidade aqui. Ou seja, temos que calcular a velocidade de cada articulação a qualquer instante, de modo que o movimento total causado pelo robô seja igual à velocidade desejada para referencial, ou seja, aquela velocidade constante, de tal forma para você soldar duas peças. Tá? Então, apesar que aqui pode ser um negócio constante, tá certo?
todas as outras articulações poderá não ser constante. Tem que recalcular toda vez para que você mantenha a velocidade constante. Complicado, né? Então, em seguida, vamos ver o movimento diferencial de um referencial, movimento diferencial de um mecanismo robótico e seus relacionamentos. Vamos dar uma olhadinha. Bom, todo movimento, eu tenho um movimento diferencial de um referencial, vamos supor que seja a mãozinha, né? Então, os movimentos diferenciais de um referencial são divididos em translação, né? Pode ser pequenininha, né? dx, né? Rotação de θ, né? E, nesse caso, é dθ, né? Certo? Transformações diferenciais, combinação de translação e rotação. Quando eu falo dθ, significa a variação do ângulo. Mas se eu fizer dθ dt, eu estou falando de velocidade angular, correto? Bom, translações diferenciais é a translação de um referencial por valores diferenciais, representado por né? Translação, tá vendo de translação, dx, dy, dz, significando que o referencial moveu-se de um valor diferencial ao longo do eixo x, y, z. Tá certo? Por exemplo, um referencial B, tá certo? Foi transladado por uma quantidade diferencial de trans 0,01, 0,05, né? Esse aqui foi x, y e foi o z, né? Tá certo? Então, esse aqui era o meu referencial, né? Foi transladado por uma quantidade diferencial de trans, né? Isso e isso. Encontre as suas novas localização e orientação. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho esse cara aqui, tá? Esse aqui estava nessa posição. Solução, basta que você faça isso, né? Isso aqui multiplica por trans, tá certo? Trans, né? Quer dizer, na verdade é o trans e esse aqui. Ou seja, esse aqui fica para cá. Esse cara aqui vem para cá. 0,01, 0,05, 0,03. Como não tem nada de ângulo, né? Tá certo? Olha lá. Olha lá. Aqui apenas aqui nós estamos falando de translação, tá? Translação. Tá? Fazendo esse cálculo aqui, logicamente, se você quiser fazer na mão, esse aqui multiplica por isso, né? Esse aqui multiplica por isso. Esse aqui multiplica por isso, assim sucessivamente, né? Aí vai indo lá os valores de cima. Fazendo esse cálculo aqui, dá isso. Então, eu tenho a nova localização referencial é isso. Por que tem que montar essa estrutura mesmo antes de poder multiplicar? Não entendi a pergunta, desculpe. Fala aí, Luan. Essa onde colocou trans é isso aqui, né? Tá certo? Ou quanto que? Isso aqui é o posicionamento dele, né? Posicionamento dele aqui. Multiplicando aqui, esse aqui é novo valor aqui, tá? Ele está com o posicionamento 5.01, 4.05. De fato, se você somar aqui direto, né? Tá igual, né? Tá certo? Só deslocou aqui, não mudou nada, né? Ok? Ah, você está falando isso aqui? Desculpe.
ele quis dizer que usou a matriz de identidade. Na verdade, usou isso aqui por quê? Porque só tem deslocamento. Tá? Quando eu tenho só translação, né? Eu tenho esse formato só. Agora, se você for XY, dependendo de onde você vai girar ou não, aí eu tenho que pegar aquela expressãozinha do N, O e A, né? E depende de qual que você vai colocar aqui. Certo? Tá? Então, se você fizer isso, no fundo, quando é translação, você tem mais ou menos ideia de que esse cara aqui, praticamente, a parte de cima, né? Soma uma coisa aqui. Somou e deu isso. O resto é repeteco. Por quê? Eu não mudei nada de ângulo, né? Não mudei nada de ângulo, apenas desloquei, o cara estava em algum ponto, né? Desloquei, transladei só, não mexi nada de ângulo, né? Certo? Um pouquinho só. Tudo ok, Lula? Tá. Isso mesmo. Tá? Então, esse aqui, essa característica é de translação só, quando é assim. Tá? Ok, vamos ver. Vou ver se faz algum exemplo. Bom, agora temos aqui, por enquanto, nós falamos sobre nós falamos aqui de transações diferenciais, né? Tá certo? Aqui tem, agora, transações diferenciais é isso, né? Agora vamos ver o rotação diferencial em torno de eixos de referência. Então, uma rotação diferencial é uma pequena rotação do referencial, tá? Tem uma mãozinha, né? Uma rotação diferencial é uma pequena rotação do referencial. Ele vai ter uma certa rotação. Então, se eu tiver hot de Q de delta T, dt, de θ, significa que o referencial girou de um ângulo de θ em relação ao eixo Q. Vamos supor que seja um eixo qualquer, tá? Q. Genérico. Agora, especificamente, as rotações diferenciais em torno do eixo x são definidas por delta x, delta y, delta z. Certo? Se que, uma vez que a rotação são pequenas quantidades, por exemplo, né, se for, podemos fazer as seguintes aproximações. Tá certo? Lembrando para vocês que seno de delta x igual a delta x. Cosseno de delta x igual a 1. Alguém lembra disso? Não? Se eu pegar seno de, digamos, não 1 radiano, sei lá, vamos supor que seja pi sobre 6 não dá. Digamos seja quase 3,14 seja quase zero, digamos 0,001 radiano, tá certo ou não? Isso é igual a 0,001.
Se eu colocar cosseno de 0,001, isso é igual, ou seja, praticamente, né? Praticamente. Lembrando para vocês que no eixo, né? Tá certo? Tá? Se eu tenho um ciclo trigonométrico, se eu tenho um ângulo muito baixinho aqui, um ângulo pequenininho, certo? Se é muito pequenininho, esse valor aqui é muito próximo de 1, né? Então é cosseno de 1. E agora, se for 0,01 muito pequeno, na projeção para cá, esse valor aqui, tá, do cosseno é praticamente o próprio ângulo, é o próprio valor. Tá? É isso que está dizendo, né? É em radianos. Tudo bem? Essa parte é importante, essa aproximação, porque isso facilitaria em outras análises. Então, as matrizes de rotação representando rotações em torno do eixo X, Y, Z são dadas. Então, esse daqui é matriz de rotação, tá certo? Rotação em torno de X. Esse aqui é em torno de Y, em torno de Z. Como vocês estão vendo aqui, né? Esse 1 aqui, porque na verdade era delta, e aqui ficou, aqui era cosseno, aqui ficou seno e tal. Esse aqui ficou mais simplificado, tá? Você vê que o X está aqui, Y está aqui, o Z está aqui. Você vê que cada um tem posição diferente, né? Tá certo? Para cada caso é isso. Então, agora de forma similar, rotação de diferença em torno de eixos correntes, tá? Então, esse aqui é a rotação em torno de X, Y e Z. E agora pode fazer rotação em torno do N, né? Lembrando que a mãozinha, como ele não é pontual, ele tem um volume, né? Tá certo? Tá? Então, ele também pode mudar de posição, né? Na verdade. Quer dizer, a posição da mão em relação à referência é uma coisa, mas a mão também ele pode girar em torno de N, O e A. Né? Então, são expressões idênticas, né? Só que ele está relacionado com a X, aqui está relacionado com N, e aqui está relacionado com O, que é o Y, né? E aqui relacionado a A é o Z. Bom, então, lembrando que, se multiplicarmos dois movimentos diferenciais em ordem diferente, obtemos dois resultados. Ou seja, olha lá, se eu pegar, digamos, aqui de hot, certo? Representante a rotação. Se eu pegar a rotação de x, delta x, rotação de y, delta y, eu pego cada um desse aqui e eu multiplico. Vai dar essa expressão aqui. E agora, se eu inverter, tá? Onde estava y, coloco x, quando estava x, coloco y. Faço a inversão. Então, na verdade, esse aqui veio para cá, esse aqui veio para cá. Como vocês percebem, a expressão, quer dizer, a matriz são diferentes, não é verdade? Aqui tudo bem, né? 0001, 0001 e tal. Delta y menos delta x, delta y menos delta x, 1 menos. Aqui, olha lá, delta x, delta y, 1. Você vê que não, esse aqui parece que é, pelo menos literalmente, diferentes, correto? Então, eu não posso, em princípio, parece que eu não posso fazer essa troca. Contudo, aí vem que o porém, né? Contudo, como vocês viram, tá? Mas se definirmos diferenciais de ordem superior, tais como Δx e Δy iguais a zero, porque como é muito pequeno, se você multiplica 0,01 vezes 0,01, fica muito pequeno. Tá? Então, isso já estamos considerando zero, tá certo? Os resultados serão exatamente os mesmos, ou seja, se a gente considerar todos esses caras aqui, delta, zero, se você começar a olhar, olha, aqui é 1, esse aqui é pequeno, dá zero.
Tá? E aqui é pequeno, dá 0. Se você tiver 1, 0, delta y, 0, 1, delta x, delta y menos delta x, significa que para quando você faz o ângulo, tanto faz. Ou seja, você pode... Rotação de grandes ângulos em torno de eixos diferentes não são comutativos. Portanto, no entanto, as velocidades são comutativas e podem ser adicionadas como vetores. Portanto, independe da ordem. Ou seja, nesse caso, nós podemos fazer tudo... Tanto faz, tá certo? Não. Se você faz hot de x delta x, hot de y de delta y, igual hot de y delta y, hot de x delta x. Ou seja, quando eu estou falando diferencial, tudo bem, é o mesmo, é verdadeiro para outras combinações de rotação. Ou seja, se você faz para hot de x com delta y, vezes hot de z com delta y, tudo vai ser igual. Certo? Agora, rotação de grandes ângulos em torno de eixos diferentes não são comutativos, portanto, não pode ser adicionado em ordem diferente. No entanto, as velocidades são comutativas e podem ser adicionadas como vetor, portanto, independe da ordem. Ou seja, nessa parte aqui, como pode ser, tanto faz se você faz o inverso ou não. Tá? Bom, para a verdade, aqui ele está falando sobre rotações diferenciais em torno de eixo genérico Q. Tá? Genérico Q. Com base no exposto, uma vez que a ordem de multiplicação de rotação, né, olha, com base no exposto, uma vez que a ordem de multiplicação de rotação de diferença não é importante, podemos multiplicar a rotação de diferença em qualquer ordem. É o que foi falado. Então, podemos supor que é uma rotação de diferença em torno de um eixo genérico Q é composto de 3 rotações diferenciais em torno de 3 eixos em qualquer ordem. Ou seja, variação de rotação no eixo Q é igual a variação de delta x no i, no delta y no j, delta z no k. Tá? Isso aqui. Então, rotação de diferença em torno do eixo genérico Q. Portanto, o movimento de diferença em torno de qualquer eixo genérico Q é expressa como? Assim. A rotação de Q, delta t, rotação x e y, z. Tá? Se você vai ver tudo isso aqui, dá isso aqui. Certo? No fundo, acaba fazendo... Esse aqui vai zerar, né? Acho que vai ter aqui vai zerar, aqui vai zerar, mas aqui não, né? Acho que vai zerar, mas sobra isso. Então, se desprezamos todas as diferenças de ordem superior, tem C, que esse aqui seria hot de um eixo Q, x, y, z, tem esse formato aqui. Não tem aquele delta z com delta i, x, delta y, se multiplicar, a gente já está considerando zero. Tanto é que a gente pode colocar aqui, se esse aqui for zero, dá delta z. Olha lá, delta z. Aqui dá zero, dá menos delta y. Aqui está dando menos delta x, delta y, delta z, mais um, deixa mais um. E aqui fica delta x. E aqui está. Então, ele está desprezando tudo que é diferença de ordem superior. Superior significa os deltas multiplicando, né? Aí fica como se fosse ordem superior. Como se fosse delta ao quadrado. Delta quadrado vai dar zero, porque já estou multiplicando delta valores pequenos, né, de uma vez, né? Então, dá zero. Quer dizer, já está considerando zero, né? Muito desprezível. Exemplo. Aí tá. Enquanto a transformação diferencial total causada por pequena rotação em torno dos 3 eixos. Por exemplo, digamos sem a delta x 0,1, delta y 0,05, delta z 0,02 radiano. Vamos supor que tenha essa variação. Tudo bem? Então, aqui nesse caso, já vamos pegar essa expressão aqui, né? Olha lá. 1, né? Pegamos essa expressão e colocamos 1. Aqui é dz delta z a 0,02, dz menos 0,05, certo? E vai indo, foi colocando isso aqui. Isso aqui seria, se tem rotação dado, seria isso. Então, nota que o comprimento de 3 vetores unitários direcionais são, teoricamente, seria 1,001 e 1,005 e 1,06, respectivamente. Se
Supusermos que 0,1 radiano cerca de 5,7 graus e pequeno diferencial, né? Esses valores são razoavelmente próximos de 1. Tá? Caso contrário, devemos usar valores menores para o ângulo diferencial. Ou seja, 0,1 radiano a 5 por 7, se for menor que isso aqui, é pequeno diferencial. Então, por isso que está desprezando. Tá? Agora, caso contrário, devemos usar valores menores para ângulos diferenciais. Tá? Ângulo diferencial, então, se acha que é muito grande, tem que usar menor, né? Bom, transformações diferenciais de um referencial. Bom, a gente fala em transformação, tal, etc., porque está relacionado com translação e rotação, tá certo? Tá. Então, a transformação diferencial de um referencial é uma combinação das translações e rotações diferenciais em qualquer ordem. Se chamarmos o quadro original de T, tá? T, digamos, seja original, isso porque dt é a variação do referencial T, como resultado de uma transformação diferencial, então, ou seja, T mais ΔT, que teve esse acréscimo, né, variação, é translação vezes a rotação vezes o T, certo? Tá? Então, dt é igual a, porque na verdade, se você multiplicar aqui, ele colocou menos 1, tá? E aí t. Se você fizer toda essa brincadeirinha aqui, dt é igual a delta t. Esse delta maiúsculo, né? Delta é igual a translação, a rotação, menos 1. Tá? Esse aqui. Então, L é a matriz unitária, então dt é igual a delta vezes t, né? E delta é igual a trans de dx, dy, dz, vezes hot de q de θ menos 1. Menos i, né? Desculpe. Tá? Então, vamos ver. Então, o delta, simplesmente delta, é chamado de operador diferencial. Apenas um operador, tá? É um produto de translação, é apenas um produto de translação e rotação diferencial, menos uma matriz unitária. Certo? Essa é a definição desse cara aqui. Multiplicando-se com referencial pelo operador delta, tá? Operador delta, e vai produzir a variação no referencial, variação no referencial. O operador diferencial pode ser encontrado multiplicando-se as matrizes e subtraindo-se a matriz unitária, como segue. Ou seja, por exemplo, delta é, você pega a translação de x de y vezes rotação menos i. Então, pega tudo isso aqui menos i. Então, delta é essa fórmula aqui, certo? Essa fórmula aqui. Então, operador diferencial, tá certo? Não é uma matriz de transformação ou um referencial. Ele não segue nenhum dos formatos exigidos, é apenas um operador. E gera as alterações em um referencial. Então, exemplo, digamos que escreva uma matriz operador diferencial para a seguinte transformação diferencial: dx igual a 0,5, dy igual a 0,03, dz igual a 0,01, unidade, né, tudo, e delta x é 0,2, delta y 0,02, delta z 0,06, certo? Radiano, tudo radiano aqui, nesse caso. Certo? Então, substituindo a equação, na verdade, essa equação aqui, tá? Equação aqui. Nessa equação aqui, dx, dy, dz, né? dx, tá aqui, dx, dy e dz. E o resto, delta, né? Delta z e só tem delta z e delta y. Aqui delta z e delta x, aí delta y tá. Então, delta y aqui tá aqui e aqui tá delta x. E aquela delta z com delta y. Aqui delta y, não, delta z com delta x, isso. Então, basta que você
substituo lá. Então, isso aqui seria a solução que está pedindo. Qual seria o delta? Esse aqui é o manter operador diferencial, só isso. Certo? Então, agora, vamos supor o seguinte, um outro exemplo. Encontre o efeito de uma rotação diferencial 0,1 radiano em torno do eixo Y, seguida de uma translação diferencial de 0,1, 0 e 0,2 no referencial B dado. Então, esse aqui é meu referencial dado, tá certo? Tá, referencial dado. Aí ele quer que veja 0,1 radiano em torno do eixo Y. Esse aqui seria a translação, tá certo? Okay? Então, vamos ver. Inicialmente, ele falou assim, tá? A variação no referencial pode ser encontrada pré-multiplicando o referencial pelo operador diferencial, substituindo informações de dados e multiplicando as matrizes dadas. Tá? Então, dx01, dy igual a 0, dz igual a 0,2, dx, delta x igual a 0, dy igual a 0,1, dz igual a 0. Tá? A partir desse número, foi colocado aqui, né? Vamos dar uma olhadinha, dz, é que eu não consigo colocar aqui. Aqui, tem que colocar aqui, né? Então, podemos até substituir aqui, né? Deixa eu ver. Quanto que está isso aqui mesmo? dz dy. dz dy, está aqui, certo? dz dx, dz dx. dz dx igual a aqui, 0, tá? E aqui depois é dy dx, delta x. dy delta x. Tá. Aí eu tenho o b, próprio b aqui, então eu pego o delta, né? Eu tirei esse valor de delta de quem? Daquela fórmula lá, né? Substitui os valores e depois o b ele deu aqui, aí multiplico aqui, aqui vai dar dB, ou seja, encontre efeito de uma rotação diferencial zero em torno do eixo Y, seguida de uma translação. Ou seja, a variação P está isso, né? Então, ou seja, 0,4, menos 0,8, né? Dos X e Z, certo? E isso aqui são rotações do Y. De fato, né? Aqui não podia aparecer outro cara, né? Ele falou que só tem 0,1 radiano, né? Okay? E aqui, que mais que ele falou? Translação de diferença do 0,1, 0,02, né? Essa translação criou alguns caras, né? Mais ou menos, né? Se bem que estava 0,1... Não. Esse aqui não tem nada a ver. Qual foi para esse valor? Agora, tudo isso aqui é o delta B. A matriz delta T representa variações em um referencial como resultado de movimentos diferenciais. Os elementos desta matriz são esses aqui. dn, no N, O e A. E P, X, P, Y, PZ. Então, a matriz dB no exemplo anterior representa a variação do referencial B. Tá? Isso aqui representa variação no B. Certo? Portanto, cada elemento da matriz representa a variação no elemento correspondente do referencial, do B. Então, como exemplo, o referencial se movimenta de uma quantidade de diferença 0,4 ao longo do eixo X. E... Onde foi?
Ué, aonde que tá? Deixa eu ver. Como exemplo, tá? O referencial se mudou, moveu de uma quantidade diferencial de 0,4 unidades ao longo do eixo X. 0 ao longo do eixo Y e uma quantidade diferencial de menos 0,4 ao longo do eixo Z. Então, na verdade, estava com X igual está com 0,8, né? Foi para lá. E o IZ ficou... Não, 0,8, não, 0,4. E o outro foi para menos 0,8 ao longo do zero. Ele também girou de modo que não houve variação em seu vetor N. Houve uma variação de 0 no componente OX. OX representa a parte Y do vetor O. E uma variação de 0,1 na orientação referencial após movimentos diferenciais pode ser encontrada acrescentando variação ao referencial. Ou seja, de novo é igual a variação mais T antigo, né? Tá certo? Então, vamos lá. Então, por exemplo, nesse caso, localizando após a movimentação. Digamos que eu tenho dB igual a isso aqui, B isso aqui. Ou já tem esses dados. Tá? dB tem isso e B tem isso. Qual que é o final? Basta que eu pegue isso mais isso, né? Ou seja, B original, né? Original esse aqui, e outro D. Somando tudo isso aqui, tá certo? Aqui vai dar esses valores, 10.4, 5, 2.2, 1. Tá? Esse aqui é original, né? Daqui ele teve uma variação de 0,4. Logicamente, vai ter 5. 3 com menos 0,8, sim, aí vai dar 2,2. Certo? 1 com não fala nada, né? Não tem nada. Então, basicamente, isso que acontece. Tá? 0 menos 0,1, mais, né? 0,1, aí vai indo, né? Tá certo? Então, esse aqui é o B novo em relação ao original que mudou isso aqui. Né? Nesse caso, basta que você faça o quê? Somatório. Novo igual a DT mais T antigo. Tá. Bom. Variações diferenciais entre referenciais. O operador diferencial delta representa um operador diferencial em relação ao sistema de referência fixo e é tecnicamente delta em relação ao U, né? Referencial U. No entanto, é possível definir um outro operador diferencial, desta vez em relação ao próprio referencial atual, que nos permitirá calcular as mesmas variações no referencial. Então, uma vez que o operador diferencial em relação ao referencial é relativo ao referencial atual, para encontrar a variação no referencial, devemos multiplicar posteriormente o referencial por delta T em cima. Então, seria dt igual a isso, né? Tá? E t menos 1, t, esse aqui se você coloca t para cá, tá? Transposta, e aqui tal. Então, portanto, a equação assim pode ser usada para calcular o operador de diferencial em relação ao referencial. Quer dizer, se eu tiver isso, posso fazer tanto assim como assim. Tá? Assim, matematicamente, perfeito. Certo? Então, por exemplo, eu tenho... Podemos multiplicar as matrizes na equação acima e simplificar o resultado, supondo que o referencial T é representado por uma matriz NOAP temos. Tá? Digamos que esse aqui seja T menos 1 e delta esse aqui. Então, se eu pegar T menos 1 vezes delta vezes o T, é igual a T delta referência a T. Então, fazendo isso aqui, multiplica por isso, mais o T, isso aqui é igual a tudo isso aqui. Como se pode ver, delta, o T é feito
para aparecer exatamente como a matriz, mas todos os elementos são relativos à referencial atual, em que esses elementos são encontrados a partir de multiplicação de matriz citada. Então, resumida como segue. Delta x em relação a t igual a delta vezes n, tá? Escalar, né? Aqui é escalar O, tal. Esse aqui é que dx em relação a t, n vezes, esse aqui é vetorial, mais d e tal. Então, por exemplo, ele pede para encontrar delta em referencial b para o exemplo. Tá? Então, b é isso, tá. Agora, para dx igual a 0,1, agora, para dx igual a 0,1, dy igual a 0, dz igual a 0,2, delta x igual a 0, delta y 0,1, delta z igual a 0, bom, aí a solução é o seguinte, ó, a gente vai pegar o n aqui, né? N. Na verdade é o seguinte, N01 tá, O igual a, deixa eu ver, quanto que é igual aqui, O é 0,1, A igual a 1,00, esse aqui foi dado, né? Deixa eu ver onde que foi esses caras aqui. Não, esse aqui, dado esse aqui, tá? Encontre esse aqui para o exemplo, isso aqui para deixar, quer dizer, esse aqui são valores dados, certo? Tá? Então, n igual a 0,10, O igual a 0,01, A igual a 1,00, P igual a 10,53, delta igual a 0,010, D igual a 0,1002. Vamos ver delta aqui. É ruim, né? Tá indo para ali para cá. Tá meio ruim. Então, delta vetorial P, que está calculando D vetorial P, IJK, delta, quem que é o delta? Delta está aqui, 0, 0,1, 0. P está aqui, 10,53. Se eu fazer esse cálculo aqui, na verdade, aqui tem que calcular assim, né? I vezes isso aqui, J vezes isso e isso. Como tem 0, 0, então o J não tem nada, né? Tá 0 aqui. K é isso aqui. Isso, então de 0,1, 10. Então, né? Menos, né? Então tá 1. I aqui é 0,1 vezes 3 dá 0,3. 0,3, 0,1. Então, isso aqui é delta vezes P. Delta P mais o D, o cara falou para mim, 0, tá somando aqui, vai dar isso. Portanto, todo esse cálculo aqui, sim, N tal... isso. Tudo isso aqui já tem, né? N vezes 0,1, 1, 0. N é igual a 0,10. 0,10. Multiplica por tudo que tiver aqui, né? Que é o 0,4, 0 e menos 0,8. Fazendo o cálculo dá isso. Certo? Então, se eu tenho... Substituindo na equação, fazendo tudo isso aqui, substituindo a equação, lembrando que vamos ver essa expressão de T. T é... Isso aqui. Certo? Então, aqui eu coloco todos os valores que eu consegui lá. Esses T que eu consegui lá. Esses caras aqui que eu consegui lá. Não no T, né? B, né? Então, faz isso, BD isso, B tal. Esse aqui fica muito confuso, né? Acho que isso aqui precisa dar mais um tempinho para você poder calcular. Vamos fazer o seguinte. Esse aqui eu vou, semana que vem, vou mastigar um pouquinho, pode ser? Senão está muito confuso aqui. Tá legal, pessoal? Tá? Eu vou anotar aqui para mastigar melhor aqui. O que era mesmo? Aqui era o
exemplo do variação diferenciais entre referenciais, tá? Então, vamos repetir. Repetir, ou seja, mastigar melhor, né? Então, isso aqui está um pouquinho confuso. Tem que fazer passo a passo, senão vai dar rolo. Agora vamos ver se aqui, calcular o delta, né, em relação a B, do exemplo anterior, diretamente do operador diferencial. Vamos ver. Talvez aqui seja mais fácil. Então, eu preciso calcular. Esse aqui eu tirei dessa expressão aqui que ele deu, né? Aqui, certo? Dessa expressão aqui. Então, se eu tenho em relação a t, então, se eu tenho delta em relação a t, então t é b, se for b, seria b menos 1 delta b, certo? B menos 1, tá? Inverso, delta B. Então, aqui seria o B, né? Tem que pegar esse B aqui. B, isso aqui. Eu preciso fazer o inverso, né? Delta, cálculo delta, e ver o B, o próprio B, né? Aqui é B, né? Próprio. Então, você multiplica tudo isso e dá isso aqui. Esse cara aqui, talvez seja mais fácil do que outro, né? 0,00,0001, 0 menos 0,1, 0, 0 menos 0,8, 0,4. Ou seja, deu esse aqui também, certo? Só que aqui fez muitas passagens, né? Nesse caso, o melhor mesmo é utilizar de uma maneira mais fácil aqui, certo? Então, talvez o anterior, que está um pouquinho confuso, mas usando essa regrinha aqui, fica mais fácil de fazer. Só que primeiro você tem que fazer inverso, né? B inverso. Mas fazendo isso aqui, talvez fique mais fácil que muitas passagens, né? Tá. Bom, movimento diferencial de um robô e seu referencial de mão. Como os movimentos de robô são traduzidos em variações no referencial na mão? Se o referencial fosse o da mão do robô, seria necessário descobrir como os movimentos referenciais das articulações do robô se relacionam com os movimentos diferenciais do referencial de mão e especialmente com o DT. Em relação a uma função de configuração e de projeto de robô, mas também uma função de duas localização e orientações instantâneas. Por exemplo, o robô rotativo simples e o braço de Stanford exigiriam velocidades articulares muito diferentes para velocidades semelhantes da mão. Uma vez que suas configurações são diferentes, no entanto, para qualquer dos robôs, se o braço está totalmente estendido ou não, e se ele estiver apontado para cima ou para baixo, precisaríamos de velocidades articulares muito diferentes a fim de alcançar a mesma velocidade na mão. Você vê que está dando várias condições. Uma mão pode estar lá em cima, está lá embaixo. Isso faz com que a velocidade de cada articulação seja diferente, né? Então, o jacobiano robô irá criar essa ligação entre os movimentos articulares e o movimento de mão, como assim, tá? Jacobiano de um robô. Como nós falamos aqui, né? Esse aqui é o aparato de translação, esse aqui é da parte de rotação, característica do robô, né? E de acordo com a variação do ângulo e característica dele, vai me dar todo o posicionamento dele em termos de deslocamento, né, quer dizer, de translação ou de rotação.
Então, e aqui saiu defeituoso. Acho que é um pouquinho mais para cá, né? Uma vez que o elemento matriz D tem as mesmas informações que delta, tá certo? Os movimentos diferenciais do referencial e do robô relacionados uns ao outro. Então, na verdade, o grande problema que nós temos é calcular esse cara aqui. Problema não, né? Ele é característica, né, do robô, né? Então, cada elemento do jacobiano é uma derivada de uma equação cinemática correspondente em relação a uma das variáveis, referindo-se à equação. Quer dizer, se você pegar a equação, jacobiano é uma característica, né? E o primeiro elemento de D é o dx. A primeira equação cinemática deve representar movimentos ao longo do eixo x. Tá? Px que expressa movimentos de referência da mão ao longo do eixo x e, consequentemente, sua derivada será dx. Tá? Então, o mesmo será verdade para dy dz. Considerando a matriz NOAP, podemos escolher os elementos correspondentes de px, py e pz, diferenciá-lo para obter dx, dy e dz. Então, na verdade, como exemplo considerar o braço rotativo abaixo, ou seja, esse braço rotativo abaixo, uma vez feito o posicionamento dele, da mão, em relação à mão hand, para referência R, era A1, A2, A3, A4, A5, A6. Quer dizer, eu peguei A1, A2, A3, A4, A5, A6, fiz toda essa multiplicação, a expressão deu isso. Só que essa expressão, se você olhar aqui, esse daqui é o Px, Py, Pz. Tá? Olha lá. Px, Py, Pz. Tá? Esse aqui foi feito já, previamente, já foi calculado anteriormente. Então, esse cara é isso. Então, vamos se considerar esse braço rotativo abaixo, a última coluna da equação cinemática direta do robô é esse aqui. Tá? Esse aqui foi tirado dessa expressão aqui do A1, A2, A3, A4, quer dizer, toda a parte lá do matriz, né, dele, e saiu essa expressão aqui. Então, calculando a derivada de Px, né, Px é isso aqui, né? O cara calcula, olha lá, Px é isso aqui. Então, Px é o C1, tá? Então, se você pegar, calculando a derivada de Px, vai obter tudo isso aqui. Então, dpx é igual a, e deu tudo isso aqui, certo? Então, nesse caso, ok, a partir disso, podemos escrever a primeira linha do jacobiano como dpx, delta px, delta t1. Quer dizer, na verdade, a gente tem que pegar tudo esse cara aqui, né? Tá certo? E como a gente fez o cálculo, ó, delta T1 está aqui, tá? Então, tudo isso aqui é o J1, tá, né? Olha lá, menos S1, C234, A4, mais C23, A3, mais C2, A2. Só para lembrar, quando tem 2, 3, 4, é somatório do ângulo, né? Porque eu tenho várias articulações, vários elos, né? Tá certo, né? Então, aí eu pego isso, agora tenho D2, né? Px delta 2, que é o C1, que é esse aqui, tá? E depois dθ 3, esse aqui, dθ 3, esse aqui, né? C1 e tal. E dθ 4, esse aqui. Eu não tenho dθ 5 tal, então J15 é igual a zero, né? E J16 também é igual a zero. Então, esse aqui seria o posicionamento, né? Quer dizer, o jacobiano de linhas
A primeira linha está aqui, J11, 1, né? J12, né? A primeira linha, J13, J14, né? J15, J16, né? Essa aqui é a primeira linha. Ó, assim consegui terminar, mas só que eu tenho mais, né? Certo? Então, na verdade, o mesmo pode ser feito para as próximas duas linhas, tá? Pode ser. Porém, usaremos a seguinte abordagem, ou seja, teve um artigo que chama Paul Richard, Robot Manipulators, Mathematics, Programming and Control, da MIT Press. Em 1981, eu não sei se é professor ou pesquisador, fez um trabalho em cima disso daí. Ele mostrou que podemos escrever a equação da velocidade em relação ao último referencial como assim, quer dizer, ele fez tudo isso para podemos fazer esse cálculo desse jeito, tá? T6 no D, desse jeito aqui. Então, relação ao movimento de referência à equação pode ser escrita desse jeito, tá certo? Supondo que qualquer combinação de A1, A2, A3 pode ser expressa com matriz N ou A, se a articulação I for considerada, é uma articulação rotativa. Se a articulação I em questão é uma articulação prismática, então seria I, prismático. Tá certo? Prismática é só tem XYZ, né? XY mexe aqui, não gira. Para equações para a coluna I, use o significando que é tudo isso aqui. Tá? Isso aqui, a coluna 1 é isso aqui, coluna 2, coluna T, e vai indo, né? Ou seja, aqui. Então, ele encontra elementos de segunda linha do jacobiano para robô rotativo simples, usando a equação. Ou seja, a partir disso, ele fez todos, derivou aqui, tá certo? Né? Só que agora ele fez o seguinte, outro era esse aqui, né? Era esse aqui, né? Agora ele pegou Y, certo? Isso aqui. Então, pegou isso aqui, derivou isso aqui até d θ 6, certo? Fazendo tudo esse cara aqui em termos de θ, aí ele achou θ1, θ2, θ4, θ2, mas isso aqui 5, 6 provavelmente está zero, tá? De fato. θ5 está zero, 6 também está zero. Então, esses valores aqui é jacobiano da segunda linha, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Essa linha aqui são todo esse conjunto aqui. Essa é a segunda linha. Agora, dá para fazer terceira linha? Tem que fazer tudo do mesmo jeito para até montar, certo? Certo? Então, isso aqui é a segunda linha. Você tem que fazer um por um. Você dá um trabalho desgraçado, né? Não tem jeito. Né? Certo? E tem que ir pela recomendação do Paul aqui. Então, ele diz que ele mostrou que podemos escrever a equação da velocidade em relação ao último referencial como é isso, certo? A relação movimento diferencial da equação pode ser escrita desse jeito, tá? Então, daqui ele tirou essas conclusões aqui, tá? Para as equações para a coluna I, e usa isso aqui, significando tal, tá? Para a coluna 1, tal. Agora, vamos supor que para a coluna I, né? Ó, coluna I, use I-1 T6, certo? Então, para a coluna 1, use 0 T6, isso aqui. Para a coluna 2, use 1 T6. Para a coluna 3, quer dizer, ele foi montando as colunas aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6. Para a coluna 6, use isso aqui para fazer a equação jacobiana lá. Esse aqui fez, ó, esse aqui ele pegou para a segunda linha, teremos diferente expressão do PY, né? Ele pegou daqui, né? Isto é.
Bom, então, ele fala assim, encontre o elemento T6 jacobiano de 1,1 e T6J4,1 jacobiano para robôs rotativos simples. Isso aqui, na verdade, já é calculado. Esse aqui é cinemática, já calculado, né? Certo. Então, ele fala assim, para calcular dois elementos da primeira coluna do jacobiano, precisamos usar a matriz A1, A2, A3, do exemplo temos. Então, o que ele falou aqui? Para calcular dois elementos da primeira coluna, dois elementos da primeira coluna. A primeira coluna, o que é? Deixa eu ver. A primeira coluna, não sei o que, né? Já estão, né? Ele falou que precisa de A1, A2, A6. Então, será que é isso mesmo? Para a coluna 1, usa isso aqui, né? Então, você tem que multiplicar tudo isso aqui. Então, aqui, tá? Só que, aqui nesse caso, já fizemos um cálculo e esse aqui já tinha dado isso, tá? Tudo bem? Então, usando o valor de NOAP, e a equação para articulação rotativa, temos, né? Aqui, tem que pegar NX com PX, quer dizer, tem que fazer tudo esse cara aqui. Então, ele dá esse daqui. Então, o resultado da equação são diferentes para o elemento de J1. Isso acontece porque é um relativo ao sistema de referência, outro relativo ao sistema atual, o TC. Quer dizer, ele dá uma pequena diferença, mas os valores serão estes. Esse aqui também eu vou fazer o seguinte, semana que vem eu vou destrinchar um pouquinho melhor, do jeito que está aqui, não é muito confuso. Eu vou tentar destrinchar também isso aqui, acho que fica mais fácil, né? Então, digamos, esse aqui seria exemplo final, né? Então, para facilidade, né? Acho que aí precisa fazer um por um para a gente não perder as coisas, tá bom? Esse é do jacobiano. Senhores, basicamente hoje era a apresentação de todo esse tipo de diferencial, né? Como que ele movimenta e tal, com velocidade. Começa a ver que não é mais cinemática, né? Ele já está vendo em termos de movimento. E se esse movimento tiver em relação a tempo, é velocidade. Agora, dependendo da velocidade, como que eu vou gerar de velocidade? Em princípio, você precisa de força, né? Então, logo vai precisar falar sobre força, que é a parte mais... Tem que fazer toda a correlação de movimento, tal, etc. Tá certo? Então, essa parte final ficou bastante confusa, mas eu vou tentar fazer uma maneira um pouquinho mais fácil, senão acho que vai ser muito difícil de compreender, né? Tá bom? Mas o resto tem algumas passagens, tudo bem, né? Acho que não tem problema. Fala, pessoal, tem alguma... Alguém gostaria de falar alguma coisa? Difícil essa matéria, hein, professor? Não, a matéria não é difícil. O difícil é robô. Não, robô não. Quem vai fazer o robô, diferente. Não é quem vai programar o robô. Esse aqui não estou programando, certo? Que, em princípio, como que processaria... Não precisa ser exatamente robô, né? Pode ser algum mecanismo 2 graus de liberdade, por exemplo. Você pode... Como que você quer que ele tenha uma sua trajetória, tem certas outras coisas, não é isso? Tá certo? Agora, que nem o robô, para você programar, para quem precisa programar, não precisa nada disso. Certo? É bom ter uma ideia, mas isso não quer dizer que programação, um cara que fez programação, provavelmente tem que saber, que ele deve ter feito toda essa parte aqui para poder programar, né? Tá certo? Digamos que eu quero ter uma velocidade do braço rápido, né? Rápido, não, sei lá, 10 centímetros por segundo, por exemplo. Então você tem que calcular todo o sistema de articulação para poder chegar
velocidade constante, por exemplo, né? Como, digamos, eu vou soldar duas peças. Já pensou para você soldar duas peças linearmente? Nossa, é um negócio assim. Você tem que calcular uma junta em relação à outra, né? Tá certo? Essa é a parte complicada. Quem faz o projeto, não o cara que vai fazer o programa. Porque o cara que faz programa tem que saber toda essa equação para poder programar. É isso. Certo? Senão, não dá para programar, né? É absurdo. Tô quase desistindo da faculdade pra ir fazer programa, porque tá difícil. Não. Pessoal, não sei, não nada difícil no sentido lógico. Eu não estou programando, eu estou tentando mostrar que o robô tem essas características. Você, se um cara quiser fazer alguma coisa, você tem que pensar todo esse lado. É isso que eu falo. Não que um cara vai programar, não. Fazer programa, né? Como que tem que ir para lá? Não há necessidade de saber tudo. Isso não é, né? Não precisa. Não há necessidade. Mas a lógica talvez seja interessante saber. É matriz de transformação. Concorda? Né? Se eu tenho um programa lá que faz, olha, quero que o cara faça uma trajetória linear, ele tem um comando para isso. Qual a velocidade, tal, etc. Então, você precisa saber isso aí. Mas como que eu vou programar para fazer isso? Aí é outro papo. Certo? Aí é isso que nós estamos vendo. Tem todo esse lado aqui que precisa ser, assim, pelo menos mostrado que tem esse lado aqui para você, no dia que você precisa fazer qualquer que seja um programa de duas articulações, não precisa ser exatamente robô, ele tem que ter todo esse lado para poder, digamos, fazer sistema andar, não é isso? Professor, será que a gente não consegue fazer que nem a matéria do semestre passado e começar a resolver uns exercícios juntos, assim, com mais frequência? Tipo, pegar os exercícios da aula anterior e resolver no começo da Não, aula tá. Não, seguinte, não. só para dar uma esclarecida? Assim, esse aqui é a tua teoria, né? Vamos ver se tem alguns projetos que vão fazer um pouquinho mais para frente, né? A gente vê por lá, certo? É que, por enquanto, está só na parte de movimentação, tal, etc, né? E talvez tem que pegar um... Então, até que eu deixei o exercício para vocês verem, né? Não é isso? Como que poderia fazer aquela é tudo cinemática, né? Tá certo? Depois a gente faz, não precisa preocupar, não. Calma. Mais alguma pessoa que você falar? Ninguém? Bom, pessoal, hoje acho que isso aqui foi uma apresentação que o sistema é realmente, assim, se você pensar em termos de movimentação, muitas variáveis, né? Não é isso? Se eu tiver 6 articulações, pô, não tem jeito. Duas já é mais difícil, mas de qualquer forma é a ideia do como que funciona as coisas, tá certo? Tá bom? Vamos com calma que a gente vai chegar lá. Chegar lá, eu gostaria que tiver uma ideia, não que a gente vai projetar um robô. Para projetar um robô, a gente vai ficar pelo menos 5 anos só estudando esse troço aqui, senão não pode nem projetar. Tem todo o sistema mecânico, tem todo o sistema de motores, tem o sistema de programa, de drivers. Puta, é um negócio. Quer dizer, é uma vida fazer um troço desse aí. Certo? Não é, Botelho? Você não vai fazer a mãozinha lá, não? Já fez a equação lá, não? Botelho acho que foi chorar. Poxa, lá. Ué, ele tá fazendo mãozinha, a mãozinha não é robô, não? Não é fácil, não, pô. O movimento, né? Tudo que é movimento, você vê que dinâmica é. Não estou dizendo que a estática é fácil, não, absolutamente. Né? Mas de alguma forma o movimento ele vai ficar atrelado a. Se eu quero que faça tal movimento, agora para chegar naquele movimento lá, o que eu preciso? Qual força que eu preciso? Sabe? Não é assim que vai acontecer? No fundo, no fundo. A movimentação, né? Você vai com uma articulação só, mas no fundo não importa, mas a articulação
eu quero ter uma certa velocidade, e essa velocidade, quem vai dar velocidade é a força, né? Certo? Então você vê que o projeto fica complexo cada vez mais, né? Se você quiser fazer tudo isso aí, né? Certo? E ainda tem programa, certo? Tem esse lado também. Tá bom, pessoal, para ter uma ideia, não precisa ficar muito preocupado, não. Vamos com calma, certo? Certo? Não vamos fazer o mundo, né, agora. É isso? Isso aí, professor. É isso aí, né? Vamos Vamos com lá. calma, né? Eu vou com calma, é isso aí. Não precisa preocupar, não, pessoal. Tá certo? Pelo menos vamos ter uma noção do geral das coisas para ver aonde que nós estamos se metendo, né? Não é isso? Tá dando pra ter uma noção já. Não, tudo que o movimento, tá, etc., você vê que não é fácil fazer, não é? Qualquer coisa, né? Se eu não estou fazendo TCC não é difícil, não é? Se vai fazer alguma coisa, você tem que ter uma certa teoria no meio do caminho, chega lá, tá. Fala, pessoal, então, obrigado por hoje. Um bom começo do ano. 2021, logo vai ter vacina, certo? Então, daqui a pouco a gente vai aparecer na escola. O que você acha? Ou não? Melhor, professor. Acho que Melhor, né? se Dá der para pra pelo menos brincar melhor. então dá pra visualizar melhor, hein? Tá certo. Mas, de qualquer forma, esses dois exercícios que eu falei, prometo que eu vou, digamos, fazer... Vou deixar um pouquinho mais claro, entendeu? Não? Porque tem muita passagem aqui, então não dá pra fazer. Então, eu vou tentar Professor, fazer gosta a gente resolver umas coisas junto, né? Assim, isso aí. tipo, passo Tá a bom, passo e então. tal. Bacana. Falou, pessoal. Obrigado. Hoje estamos aí, né? Falou, professor. Até mais, pessoal. Até mais, um Obrigado. beijo. Alguém gostaria de falar?